O Brasil nunca registrou tantas mudanças de nome e sexo como no primeiro semestre desse ano, de acordo com a Associação dos Registradores de Pessoas Naturais. Todos os cartórios do Brasil tiveram recordes na mudança de nomes e sexos. Nós conversamos hoje com Diego Bramucci, transexual, que também espera mudar seu nome. Nós entramos em contato com o cartório de registro civil Fernando Patrício aqui em Caratinga para saber se na cidade está da mesma forma como em todo o país. Portanto, nós fomos informados que os levantamentos desses dados ainda não foram feitos. Você vai acompanhar então a entrevista de Diego Bramucci. Esse nome dele é o nome social, que deseja fazer a mudança formal em seus documentos. Desde criança, eu nunca me senti, eu sentia como se eu fosse um ET, era como eu me sentia. Eu não fazia as coisas que a maioria das meninas faziam, então eu não me enquadrava na sociedade como uma mulher, não me sentia uma. Só que eu achava que era coisa da minha cabeça, que uma hora ia passar. E até quando eu era criança, eu lembro que eu pedia a Deus para no outro dia eu acordar um menino, ou para acontecer um milagre, ou eu via os filmes de magia para acontecer uma magia e que eu acordasse um menino, porque eu não me sentia da forma, que eu nasci. Só que eu achava que se um dia fosse passar, isso não passou. E eu não tinha noção que existia a possibilidade de transicionar de gênero. Até eu ver uma entrevista, por isso eu acho tão importante as entrevistas, que foi com o Tarso Brant. Na época, ele deu o nome de Tereza Brant, porque ele ainda não tinha feito a mudança de nome. E eu falei assim, cara, é isso que eu sou, e eu não sabia que era possível. E aí, então, eu tinha 20 anos de idade na época, eu fiquei 4 anos sofrendo internamente, porque eu tinha medo de família não me aceitar, sociedade. Porque assim, a gente fala de preconceito todo dia, mas as pessoas não sabem na pele como que é sofrer um preconceito. Então eu fiquei 4 anos tentando falar assim, não, eu vou segurar firme e não vou precisar fazer isso. Até vir uma depressão muito grave. E eu falei assim, cara, quem gosta de mim de verdade, quem me ama de verdade, vai me aceitar do jeito que eu sou. E aí eu comecei a transição com hormônio aos 24 anos. Certo. Diego, qual é o seu nome de nascimento? Meu nome de nascimento era Diane Bramucci. Diane Bramucci. Isso aí. Agora eu uso o nome social, porque eu não fiz ainda a transição. É exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Hoje a gente viu uma pesquisa que os cartórios estão batendo recorde na mudança de nome e sexo de transexuais e transgêneros. Você já tentou fazer a mudança do seu nome aqui em Caratinga? Como é que foi? Já tentou? Deu certo? Como é que foi isso? Já tentei. Inclusive eu liguei para me informar, Na época eu fui informado que para eu poder fazer essa mudança eu teria que procurar o cartório de registro onde eu fui registrado quando eu nasci. E como eu não nasci aqui em Minas Gerais, eu nasci em São José dos Campos, eu me dirigi até o cartório de lá, peguei toda a documentação necessária. E aí como eu morei boa parte do tempo em Minas e boa parte do tempo em São Paulo, eu tinha que reunir os documentos de São Paulo e também os documentos de Minas. Peguei a maioria dos documentos de lá, vim pra cá, peguei aqui e voltei. Nisso que eu voltei, a mulher lá me falou que faltavam alguns documentos. Eu voltei, voltei pra lá de novo e aí foi expirado a maioria dos documentos. Tinha passado o tempo de validade. Aí eu revoltei e falei assim, eu vou continuar usando meu nome social e quando tiver que apresentar a minha carteira de identidade, é aquela preocupação dos outros falar o nome em voz alta e passar por aquele constrangimento, eu sempre apresentava, olha, meu nome tá assim, meu rosto mudou um pouco, mas não é falso não, meu nome é assim porque eu sou trans. A maioria das pessoas, você tem que fazer isso. Todo lugar que eu vou eu tenho que fazer isso. Aí as pessoas, a maioria, entendem, a pessoa acho que já tá acostumado, aí fala, não tem problema não precisa explicar não, eu já entendi. Algumas pessoas, igual uma vez eu fui na lotérica, a mulher olhou assim, ué, aí eu fui, expliquei, ela, nossa, mas não parece. Aí começa a perguntar às vezes, eu não ligo com essas coisas, mas toda vez eu tenho que explicar por conta disso. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você fez a transição com hormônios, depois que foi feita a transição, você disse que começou aos 24, né? Sim. Como é que foi isso pra você depois de ver que você tava com um corpo de homem que era como você sonhava desde a infância, né? Olha, foi uma realização, porque antes eu me olhava no espelho, é difícil explicar para quem não vive na pele, mas era como se eu conseguisse ver só meu rosto.
eu negava as minhas curvas e eu não gostava de ver aquilo, porque não encaixava na minha cabeça. Pra mim, vou dar um exemplo. Sabe quando a pessoa tá com uma espinha gigante e ela fala isso não me pertence? Ou quando nasce uma verruga ela fala assim, não, eu vou tirar, que aí eu vou ficar perfeito. Era assim que eu me via. E aí quando eu vi tudo tomando forma, é como se uma peça de quebra-cabeça finalmente se encaixasse. É como se antes eu tentasse encaixar e não desse. E agora, finalmente, as coisas se encaixam. E hoje eu me vejo como eu realmente queria ter me visto desde criança. Diego, no caso, você não sofre preconceito mais porque as pessoas que te conhecem, por exemplo, a partir de hoje, te conhecem como Diego Braus, né? Então, preconceito não existe. Agora seria mesmo a questão só de resolver a questão do seu nome, mudar os seus documentos para ficar tudo certo. Sim. Por exemplo, acontece sim o preconceito quando eu conto sobre a minha infância. Porque assim, tem muitas pessoas trans que não gostam de falar sobre o seu passado. Eu tenho hora que eu tenho que falar, por exemplo, uma foto de infância, mas você tava diferente, aí eu explico. E tem gente, por exemplo, eu já sofri preconceito aqui mesmo em Caratinga, em uma pessoa do mesmo grupo LGBT. A pessoa, quando descobriu que eu antes era mulher, né, na verdade, uma forma de falar, ela passou a me tratar do nome anterior. Aí eu fui e falei assim, por que você está me tratando desse nome, sendo que eu já te expliquei o meu nome agora? Só porque eu te contei a minha história? Ela, não, porque você nasceu assim, você é assim. E era uma pessoa inserida no mesmo grupo LGBT. Então, assim, há o preconceito. Mas se eu não falar, graças a Deus, hoje em dia eu ando nas ruas, a pessoa não bate o olho pra mim e sabe do que eu fui antes. Então eu não sou apedrejado. Mas se eu falar, tem pessoas que aceitam e tem pessoas que não aceitam. E hoje, quanto a isso, você falou que se sente bem, inclusive você já tem até uma noiva, não é isso? Tem, nossa, é ótimo, uma pessoa que me aceita como eu sou realmente, e isso é muito importante, porque a gente tive vários problemas em relacionamentos, porque a pessoa, não é que ela não me aceitava, vários problemas anteriores é porque tem a questão de filhos, porque para eu ter um filho, é todo um rolê, né? Eu pensar na adoção ou in vitro, não é algo como uma natural, E aí o que acontece? Isso atrapalhava muito, mas como diz, né? Cada um tem a sua tampinha da panela. Ela me aceita como eu sou, ela vê um futuro junto comigo e daqui a pouquinho tem casamento. Né?